Fala, minha gente, amores. chegamos! Muito boa tarde para você. Muito bom estarmos juntos mais uma vez nessa tarde, que seja uma tarde bem gostosa para ficarmos juntinhos até as 4 da tarde, pelo menos. Bom demais, estarmos juntos às 2h30, né? 14h30, você sabe, o reloginho bateu nesse horário. Estamos juntos por aqui de segunda a sexta-feira, por aqui no programa Entre Família, tendo a sua participação, interação. Tá conhecendo agora, chegou agora, pode ficar à vontade, porque a casa aqui, o espaço é seu também, tá bom? Hoje a conversa é de família mesmo. Hoje a conversa é de adultos conversando sobre como lidar com a tecnologia de tão fácil acesso às mãos das crianças, num processo que a gente precisa ser muito cuidadoso, de como pornografia, a falta de cuidado com esses temas da idade apropriada está chegando à casa e à vida da gente, né, Aleixo? Quando o problema é real, a resposta tem que ser real também. A gente não pode enfrentar esse problema como se ele não fosse um monstro. Então, quando a gente vê um monstro na frente, a gente não pega estilingue. Então a resposta tem que ser assim, em todas as frentes. Aqui, o que a gente faz neste momento é trazer o debate para a superfície, conversar juntos, responder suas perguntas, trazer um especialista, refletir e decidir como nós protegemos aquele que Deus nos chamou para proteger. Verdade, interessante até que o levantamento de pesquisa, né, da Unicef, ela mostra que 80% das mães, dos pais, enfim, não sabem que os filhos consomem conteúdos impróprios online. 80% não sabem. E onde está Gente, isso é essa muito grande alto. falha? Isso é muito alto. É muito, muito. Primeiro, como que as crianças estão livremente acessando conteúdos adultos? Porque muito provavelmente tem dispositivos às mãos que não estão protegidos para impedir que determinados tipos de conteúdo, chamado conteúdos adultos, chegue até as crianças. Um dia eu estava fazendo um consultório de família e recebi uma mensagem de uma mãe que dizia que encontrou a filha dela de 4 para 5 anos de idade embaixo da mesa com um tablet vendo conteúdo adulto que nós sabemos ser pornografia. Então, assim, como que ela tem acesso a isso sem nenhuma proteção no próprio instrumento, no próprio dispositivo? Nós vamos pensar sobre isso juntos, nós vamos pensar sobre como as crianças estão sendo chamadas adultizadas precocemente, sexualizadas precocemente. Esse é um termo, adultização é um termo usado há já algum tempo por teóricos da educação e teóricos da psicologia, em pensar a infância como algo que vai se perdendo, e esse assunto é muito interessante para você ficar junto com a gente. O convidado de hoje é o neuropsicólogo Diego Ferreira, que já está aqui nos estúdios para conversar até às 4 da tarde. Você pode mandar a sua interação, inclusive, né, meninos? Sim, mandando a sua interação, porque hoje é fundamentalmente necessário. Você manda sua interação para a gente conversar, tirar suas dúvidas, expor como você tem solucionado o problema aí também. Tudo isso aqui no Entre Família. Verdade. A gente vai para aquela pausa rápida, você sabe, rapidinho, 30 segundos, a gente já está de volta para dar o start nesse assunto de extrema importância aqui no seu Entre Família. Até já. Simbora, programa Entre Família, na sua tarde de terça-feira, hoje dia 12 de... que dia? Agosto. Só para ver se vocês estão ligados. Tá. 12 de agosto. Tá. Não é julho mais não, viu? É isso, estamos juntinhos por aqui, ó, às 2h34, justamente ao vivo. Para quê? Para ter você participando com a gente, interagindo por aqui no seu Entre Família. Eu tô ligado, mas eu não começo a falar um negócio que eu não termino. Né? Ninguém falou para ele falar qual é o dia que era hoje. Veio na hora aqui, veio na hora e sumiu na hora também. Surpresa que não tinha nem o restante para poder falar. Hoje é dia 12 de agosto. Ontem foi dia do estudante. Hoje eu deveria ter visto o que era o dia de vejo já pra Ontem foi você. dia do estudante, dia do advogado. Amanhã provavelmente é dia de cachorro louco, né? Ah, é? Que é agosto, é mês do cachorro louco. É. Verdade. Muito bem, meus amores. Olha, pergunta do dia. Já anunciamos o tema. Nós vamos pensar sobre os riscos da exposição a conteúdos eróticos e pornográficos na internet, na tentativa de proteger principalmente crianças e adolescentes de conteúdos com os quais eles não têm nenhuma habilidade para lidar, não têm a menor condição de lidar com esse tipo de conteúdo. Se nós adultos vamos colher resultados negativos, quanto mais uma criança. Então a pergunta do dia é: você tem cuidado, tem atenção de controlar o acesso dos seus filhos à internet? Conta pra gente no nosso WhatsApp 983150249.
Ó, Darley, de hoje, dia 12 de agosto. 12 de agosto de 2025, Dia Nacional dos Direitos Humanos. Olha que legal. Dia também Internacional da Juventude, Dia Nacional das Artes e também Dia do Elefante. Olha aí. Olha, você se vê representado em qual? Na juventude? Na juventude. Você quer no elefante. 983-0249. Você nas artes. Nas artes. Muito bem, então faça arte pra gente. Tem uma coisa que a gente tem que pensar sempre, e voltando a falar desse assunto, é que existe uma ilusão perigosa de que algum tipo de mal pode ser isolado. Então, uma pessoa toma uma atitude, essa atitude é errada e ela se isola nele. Isso não existe. Então, por exemplo, quando alguém usa uma expressão assim, conteúdo adulto, ela presume de que um adulto pode usar aquilo, mas aquilo é um mal. Então, uma criança que está exposta a um conteúdo pornográfico, ela está exposta a uma destruição da própria vida. Uma criança que é filha de alguém que está exposta a conteúdo pornográfico também está correndo risco, porque não existe uma exposição a algo tão potencialmente destrutivo que não vai destruir todas as suas relações. E passe ileso. E passe ileso. Então, quando a gente fala assim, este pode fazer algo errado, este não pode, a gente está iludindo, achando que isso aqui não transborda. Sempre vai transbordar. Então a gente está falando, quando a gente fala desses números aqui, nós estamos falando da falha de uma pessoa. Nós estamos falando de uma falha sistêmica. Todo mundo falhou. Existe um modelo social que falha, existe um paradigma de ganho que está falho, existe um Estado que falha, existe uma família que falha. Todo mundo falhou. Para chegar no número desse aqui, a gente tem que ter... É um colapso coletivo. Ou seja, quando Deus diz assim, faça isso, se você não fizer isso vai dar errado, Ele não sujeitou que a gente fizesse uma análise aprofundada de longo alcance sobre a ordem dele. Você sempre vai errar quando desobedece a Deus. Sempre erra. Ele fala, mantenha a sua mente pura e purifique o resto. Do contrário, sempre vai ter um risco. Existe uma lógica que está permeando, uma lógica de uma liberdade sem limites, que está tirando e matando a liberdade de outros. E o que pensar da nossa condição, dessa condição, do ponto de vista cristão? Porque, veja, a gente está falando de uma deterioração da condição humana, do ser indivíduo, que se perde de tal maneira que ontem eu assisti a uma matéria de uma família que tem uma criança de 6 anos de idade, em que o sonho daquela criança é conhecer a cantora Anitta. E esta criança, aos 6 anos de idade, ela rebola tal qual aquela cantora adulta. E a mãe, emocionada, chorando mesmo, ela dizia que o que faz o seu filho feliz, a faz feliz também. E pergunta para o marido, não é, amor? Portanto, você vê uma família que está emocionada diante de uma criança que está sensualizada, sexualizada, um menino sexualizado, sensualizado, naquela maneira de expressar no corpo algo que é simplesmente absurdo. Mas nós estamos já acostumados a assistirmos a Anitta e outras cantoras. E achar que não vai escapar. E tá tudo bem. E não é de hoje, porque nós éramos meninos, quando nós assistíamos programas à tarde, aos domingos em família, onde tinha uma banheira com pessoas nuas e se tocando, e nós estávamos na sala assistindo. Então, nesse momento, eu chamo a atenção para o fato de nós estarmos naturalizando tudo isso. Assim como para aquela família natural, aquela criança, e marcar o encontro. E a cantora foi visitar aquele menino e ele se emocionou e aquilo virou uma matéria longa num programa de televisão, como se fosse assim, uau, que criança talentosa, maravilhosa. E aí a gente não pode se eximir do fato de que, se isso é uma cultura, se isso é algo do dia a dia, nós cristãos, nós crentes de igreja, nós religiosos, nós aqui, nós vamos tratar desse assunto tal qual estão tratando nas TVs, nas suas bancadas de telejornal, nas discussões do Congresso Nacional, ou em que lugar nós nos encontramos agora para chamar a atenção dos pais e dizer, gente, isso é sério, olha o que os números dizem, 80% dos pais não sabem o que os filhos consomem na internet. Entre estes 80%, estamos nós? Estamos nós que frequentamos igreja e conhecemos a Bíblia? Não tenha dúvida. Então como é que a gente fala pra gente mesmo? Como é que a gente fala pra gente de casa? Há algumas coisas que a gente precisa nominar de maneira correta, senão a gente nunca vai conseguir analisar de forma correta também. Quando a gente fala de salvação, é porque tem alguma coisa para ser salvo.
quando Deus fala que nós estamos pregando o evangelho de salvação, é porque tem algo aí que está nos afetando, que está nos destruindo a vida. Então veja, esse caso aí é de uma mãe que precisa ser salva. Por quê? Porque a mente dela está contaminada, dominada pelo pecado. O que a gente às vezes fica pensando é isolar o pecado num princípio moralista. E pecado não é isso. Pecado é uma forma de pensar. E é uma forma precária de pensar. Então, é uma mãe que o evangelho precisa bater na porta dela e ensiná-la com propósito. Porque, veja, o filtro que faz com que uma sociedade tolere determinadas coisas é seu filtro religioso sempre. Porque se o filtro não for religioso baseado em absoluto, amanhã ela já vai amar o que antes ela condenava. Então, esse discurso que a gente está tendo hoje, que foi levantada pelo vídeo do influencer e tal, é uma discussão radicalmente hipócrita, mas muito hipócrita. Porque a gente está falando agora, mas é só mudar o ângulo que a gente já discorda das mesmas coisas. Por que se tolerou uma banheira? Porque religiosamente, e mesmo que essa religião não seja nominada, mas lá no absoluto do cérebro, isso é tolerável. Porque se acontecer isso em uma sociedade que não tolera, isso dura 5 minutos. A sociedade fala, não quero isso, isso não entra na minha casa. De alguma forma, os nossos valores, eles estão ali determinando tudo que é possível e que não é possível. É exatamente isso. Alguém vai falar assim, o celular está à venda, isso é um valor absoluto. Ninguém vai perguntar, o celular está à venda. Você vai comprar e é praticamente obrigatório. Então a gente nem cogita, por exemplo, dizer assim, tá na hora de você desativar suas redes, elas estão matando. Mas não se cogita desativar uma rede social. É um valor quase que religioso, incogitável. Ainda que a gente fale do ponto de vista do uso das redes sociais, do uso incorreto da tecnologia, a gente precisa também levar em conta que, ao tratar desse assunto, por esta via das redes sociais, dos conteúdos que chegam pela internet, pensar a adultização, pensar sexualização, é na hora de comprar uma roupa, meu amor. Sim, tudo. A roupa que a Anitta usa no palco está à venda nas grandes lojas de departamento e os seus filhos estão usando, a sua filha está usando. A estampa, a roupa curta, a roupa colada, a roupa esburacada, porque nós somos influenciados por isso. Isso não é de agora, né? Isso não é de agora. Eu lembro que tinha antigamente lá algumas sandalinhas de algumas personagens, não, né? Vamos colocar aqui... Algumas celebridades, influências. Isso, dançarinas, né? Tinha a roupinha das dançarinas, tinha também, eu lembro inclusive o pessoal vai lembrar um programa que passava à noite lá, em que tinha uma mulher... O pessoal vai lembrar, mas você vai... Não, eu lembro, é que eu não quero falar o nome do programa, nem da personagem lá que entrava com um chicotezinho para bater nos homens e tal. E sabe o que tinha? Tinha para as crianças também. Sim. O chicotezinho dela, a sandalinha dela, não sei o que dela... Mas é o que bem que o Aleixo falou agora há pouco. Tem alguma coisa, tem todo mundo, aliás, muita gente ganhando com isso. Se estiver só perdendo. Amores, vamos então pensar aqui a partir de informações bem concretas em termos de notícia. É o seguinte, o programa de hoje, como você está acompanhando, tratando desse tema de conteúdos perigosos, com ênfase nos riscos da exposição à violência e à erotização midiática, como apoio ao projeto Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós tratamos disso em outro momento. Vamos continuar falando ao longo de todo o mês, cujo destaque desse ano é justamente alertar os pais sobre redobrar a atenção ao que seus filhos consomem na internet e saber com quem interagem. Eu falei sobre a erotização midiática e esse assunto refere-se à exposição de crianças e adolescentes a conteúdos e imagens com conotação sexual e erótica, frequentemente veiculados por meios de comunicação e plataformas digitais. Essa prática é considerada prejudicial, pois pode levar à adultização, à erotização precoce das crianças, distorcer a percepção da sexualidade e do corpo, além de contribuir para a objetificação da criança. Tornar-se, gente, também coisa para ser consumida por pedófilos, como um objeto sexual de fato comprado, desejado, e uma ferramenta ignorando a sua individualidade e sua fase na infância, inteligência e dignidade como pessoa. Segundo o estudo publicado no portal de notícias Agência Brasil, o uso de internet por crianças entre 6 e 8 anos dobrou na última década, passando de 41% para 82%. O estudo foi feito com base nas pesquisas
iniciativas TIC Domicílios e TIC Kids Online Brasil, referentes ao período entre 2015 e 2024. E ouça só, a proporção de crianças que possuem celular próprio subiu entre 2015 e 2024, de 3% para 5%, na faixa de 0 a 2 anos. Entende? De 6% para 20%, crianças que têm celular próprio, celular é meu, de uma criança de 3 a 5 anos de idade. Você me diz o que é uma criança com 3 anos de idade de ter um celular para si? Você chega a duvidar de uma pesquisa dessas, mas são os dados relatados oficialmente. E de 18% para 36%, ou seja, dobrou de fato na faixa etária de 6 a 8 anos de idade. Por que uma criança de 8 anos de idade, de 6 anos de idade, tem um celular? Mães, pais, cuidado! É a nossa responsabilidade o monitoramento dos conteúdos que as crianças consomem. Limitar o acesso a conteúdos inadequados. A família tem um papel fundamental porque não é a criança quem compra um celular, não é a criança quem compra um tablet, não é uma criança quem tem a responsabilidade e a obrigação de também gerenciar o que passa por aqui. A erotização midiática está dentro de casa, nas mãos dos nossos filhos, muitas vezes com o nosso patrocínio. O Google e a Apple, responsáveis pelos sistemas mais usados em celulares e tablets, ofereceram ferramentas para os pais monitorarem o uso eletrônico por crianças e adolescentes. Veja, eu vou te chamar para vir comigo aqui na tela, porque nós vamos juntos ver que há nos dispositivos, nos celulares, alguma maneira de você dificultar, pelo menos, o acesso a esse tipo de conteúdo pelos nossos filhos. Porque isso é uma responsabilidade nossa, não é? Então, vamos lá. Por exemplo, você tem um Android no celular da criança, mas aí é que está, né? Que nós vimos agora há pouco que as crianças têm celular. E isso é uma coisa absurda. Mas ok, você deu um celular para o seu filho, vá até as configurações, clique em bem-estar digital e controles parentais. Isso está ali. O termo pode variar de acordo com a marca do dispositivo, mas algo semelhante a isso aqui. Depois você vai selecionar controles parentais, escolher a conta usada pela criança. Só isso já é um absurdo, mas ok. Clique em supervisionar conta. Se outras contas estiverem logadas no mesmo aparelho, será preciso clicar em sair e continuar para se desconectar delas. Agora clique em próxima para confirmar a decisão. Você usa um aparelho Android, um dispositivo Android, você vai ter então como fazer uma espécie de bloqueio, ok? Agora digamos que você tem um iPhone e aí você pode usar também o que está disponível no iOS. Vamos então à próxima tela. Ainda tinha isso aqui, né? Insira o e-mail, a senha da conta do Google responsável, confirmar a senha da conta. Clique em próximo, então em permitir para autorizar que o celular do responsável seja administrador do aparelho da criança. Reveja as configurações, clique em avançar e confirme concluído. Claro que isso aqui acaba sendo mais fácil se você for já de fato acessar e seguindo o passo a passo. Ou se você fez de alguma forma um print aqui da tela enquanto eu lia para você. Vamos então ver um outro tipo de configuração, rever configurações do iOS. Aquela outra tela lá. No celular ou no tablet da criança, vá em ajustes, ok? Clique em tempo de uso. Selecione conteúdo e privacidade. Escolha a opção App Store, mídia, web e jogos. Faça os ajustes para, por exemplo, limitar sites adultos, definir músicas, filmes e aplicativos permitidos com base na classificação indicativa. O que mais? Vamos ver. Aqui, olha, é a maneira como você vai acessar, você vai encontrando esse passo a passo. Onde nós estávamos por aqui, ó, compartilhar com toda a família. Compartilhar assinaturas, compras, controle, aqui, ó, configure controles parentais. Você vai encontrar facinho, tá bom? Então, meus amores, é assim, ou a gente cuida
ou os nossos filhos ficam soltos na grande avenida da vida e simplesmente a qualquer momento sendo atropelados por qualquer tipo de criminoso, qualquer tipo de conteúdo. E se nós não assumirmos essa responsabilidade como família, como igreja, como sociedade, cada um fazendo a sua parte, a começar dentro de casa, o que vai restar? Eu aproveito para indicar para você, pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Eu escrevi um capítulo inteirinho sobre este tema, o cuidado, a proteção no uso das telas de crianças que já estão ficando doentes, ansiosas, desenvolvendo transtornos, dificuldade de relacionamento, retardo cognitivo. Nós estamos diante de uma geração que está menos inteligente do que seus próprios pais. Você vai dizer, não, isso é um absurdo. As crianças já sabem, quando nascem, acessar a internet. Isso não é inteligência, isso é domesticação. Então, pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nós falamos aqui sobre o uso da tecnologia, sobre sexualidade, sobre educação em todos os termos. Você liga agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. E mais, esse material pode ser especialmente usado para ser discutido em família. Você com seus filhos, a depender da idade deles, para que você, enquanto lê, discute, ouve, pergunta, e isso vai dar um excelente resultado de conscientização. Liga agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. A gente espera você. É isso, enquanto você entra em contato com a gente vai para aquele intervalo rapidinho. Daqui a pouco, Diego, neuropsicólogo, estará com a gente conversando mais sobre esse assunto tão importante de a gente trazer à tona aqui no seu Entre Família. A gente volta já. Vamos lá, gente. Continuando por aqui no seu Entre Família, assunto de hoje que nós estamos conversando por aqui, falando sobre conteúdos perigosos, os riscos da exposição a conteúdos eróticos e pornográficos na internet. A gente está focando nas crianças. A gente sabe que o risco é para todos, né? Mas, em especial, as crianças que podem trazer traumas ainda maiores. Quanto tempo você permite que seus filhos tenham acesso à internet? É o tempo de entrar lá, fazer um trabalho, sair, você está monitorando? É computador livre o dia todo, internet livre, acesso livre? Tá quietinho pelo menos no quarto dele lá, não está incomodando, né? Antes no quarto do que na rua, será? Né? E as brincadeiras na rua, pelo menos de antigamente, eram brincadeiras mais saudáveis do que ficar frente ao computador, tendo acesso a um mundo inteiro, a informações perigosíssimas, né, pastor Aleixo? E não importa onde o seu filho esteja. Se ele não estiver sob a sua supervisão, ele já está em perigo. Mesmo em casa, a maior parte dos lugares, estatisticamente, onde as crianças sofrem acidentes ou estão expostas a perigos físicos ou psicológicos, é em casa. Ou seja, o seu filho só precisa da sua ausência para estar em perigo. Então, achar que alguém está trancado no quarto e está seguro é o pior roubado do mundo, porque ele está no quarto com uma janela aberta para o mundo todo, sem nenhum tipo de filtro. A verdade é, você e eu, como pais, e a gente precisa de um pacto social e comunitário para proteger, e a gente precisa se antecipar. Temos já uma grande dificuldade porque não somos nativos digitais, mas essa dificuldade não é determinista. Você precisa enfrentar isso pelo amor de quem precisa ser salvo. Há uma resposta enérgica. A gente vai falar mais e refletir um pouco mais sobre isso, porque a Luciane Bonfim produziu um VT agora para falar com o autor de uma matéria muito importante sobre isso dentro da campanha Quebrando o Silêncio, que é sobre essa proteção digital e quando e como a gente precisa ser protagonista no processo. Assista o vídeo com a gente. No mundo digital, onde tudo parece diversão, crianças e adolescentes estão sendo expostos a conteúdos violentos e sexualizados. A revista Quebrando o Silêncio 2025 traz um alerta importante no artigo Conteúdos Perigosos, assinado por Carlos Magalhães. O texto mostra como esses estímulos afetam o comportamento e o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Os conteúdos que a gente vê na televisão, na internet, etc., de vários lugares de mídia, eles acabam, às vezes, influenciando aquilo que a gente pode influenciar, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, como se comporta. Especialmente as crianças que são pequenas. Então, alguns estudos passados já mostraram que quando a criança vê alguma coisa, ela tende a imitar. Então, essa imitação pode ser perigosa se ela tem acesso a alguns conteúdos que não são apropriados para a idade dela. Então, em relação ao Roblox e a outros jogos semelhantes ao Roblox, que são jogos de multiusuário, onde várias pessoas se reúnem para jogar,
que a gente tem a dizer que às vezes pode ser perigoso. Embora seja um entretenimento que às vezes pareça muito infantil, o que acontece hoje é que muitos adultos predadores sexuais se apresentam ali como criança e na verdade não são. E tentam ali fazer amizade com as crianças, tentam ganhar a confiança delas para poder depois obter algum benefício delas ou ameaçá-las de alguma maneira. Então não só o Roblox, mas todos os jogos que a criança pode estar junto com outras pessoas, é importante que os pais monitorem e os pais eduquem também. Tem outras coisas que não afetam só as crianças, afetam também os adultos. Então existe um efeito já pesquisado e já validado chamado efeito copycat. Copycat, o que é isso? O efeito copycat é quando a gente vê uma notícia que se tornou muito famosa, todos os meios estão publicando aquilo ali, então a tendência é que, se foi um crime, aquele crime seja repetido outras vezes, devido à quantidade e atenção que se dá a ele. Então, de uma forma ou de outra, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consome através das mídias, de alguma maneira pode impactar o nosso comportamento. O impacto vai além do que se vê. A neuropsicóloga Rosângela Silva explica o que acontece no cérebro da criança quando ela consome conteúdos violentos ou erotizados e como o consumo constante desses conteúdos altera o cérebro em formação e influencia diretamente nas atitudes e emoções das crianças. A neuropsicologia vai dizer o seguinte, que este cérebro infantil ele ainda está em desenvolvimento, ou seja, o córtex pré-frontal ele é responsável pelo planejamento, organização, controle inibitório, julgamento, ou seja, necessitam de adultos para fazer uma intervenção para que essas conexões neurais se desenvolvam de forma adequada. Quando essa criança tem acesso a esses conteúdos violentos, a gente chama de uma hipersensibilização emocional. Ou seja, essa criança ela acaba diminuindo, né, a sua empatia e o desejo de se colocar no lugar do outro devido a conteúdos violentos, né? Então ela acaba tendo uma desensibilização progressiva. Ela entende que a dor do outro não é tão grande assim. Ela começa a ter comportamentos destrutivos, né? Bater em animais, machucar os coleguinhas, entre outros também. É muito importante lembrar que estes comportamentos podem gerar problemas futuramente e pode permanecer por conta da neuroplasticidade. Da mesma forma como a gente aprende um hábito positivo, a gente pode também levar um hábito disfuncional. A neuroplasticidade, ela faz este movimento, então a pessoa acaba desenvolvendo comportamentos disfuncionais por conta da neuroplasticidade que ainda está no seu núcleo de desenvolver, ou seja, está sendo moldado ali este cérebro. Se o problema está nos conteúdos disponíveis, a solução está nas escolhas mais conscientes. E é por isso que plataformas como Feliz7 Play e NT Play foram criadas como alternativas seguras de um entretenimento que caminha junto com os valores cristãos. No NT Play, 100% do nosso conteúdo é voltado para o público cristão e para ensinar sobre Deus, ensinar sobre valores, princípios. A nossa ideia é ser o mais completo possível, então a gente vai desde as criancinhas com NT Kids e conteúdos infantis até os mais velhos. A gente tem documentários, séries, filmes, a gente tem podcast, semanas especiais, todos os programas da TV estão lá, vídeos motivacionais diários como Este Dia com Deus, conteúdo financeiro como Saldo Extra. Então a gente realmente tenta atingir todas as idades. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não vai conseguir acessar o NT Play e adquirir conhecimento ou alguma informação através dos conteúdos que a gente produz. Então, realmente é para todas as idades, todo mundo ali consegue aproveitar alguma coisa dos nossos conteúdos. Para acessar é muito fácil, ntplay.com, só digitar lá que você vai encontrar a nossa plataforma e todo o nosso conteúdo está lá 100% disponível e é 100% gratuito também. Então, não tem desculpa para não acessar e não consumir os nossos conteúdos, né? No ambiente digital, cada clique importa. Por isso, escolher um conteúdo saudável é essencial para o crescimento espiritual e emocional das novas gerações. Se você deseja transformar o tempo de tela em um momento de aprendizado, valores e conexões verdadeiras, acesse a plataforma Feliz7 Play ou NT Play. Lá você vai encontrar conteúdos que apoiam a sua família em todas as fases da vida. Olha aí.
quanta coisa, e quando a gente está falando de um negócio de gigantesca dimensão, né? De dentro para fora, e um estrago que depois fica muito, muito difícil. As pessoas vão voltar. Existe uma maneira de enfrentar o problema, mas para que expor um problema tão difícil de ser tratado? Nós falamos aqui no começo do programa que estaríamos agora conversando com um especialista. Ele é o Diego Ferreira, neuropsicólogo, que está conosco respondendo as suas perguntas, as nossas também. Quero recebê-lo. Obrigado por ter vindo, Diego. Nada. Senta aqui com a gente. Vamos conversar sobre esse assunto. Boa tarde, que voltou para a superfície, mas sem novidade, né? Boa tarde, Como Darley. vai? Tudo bem? É um assunto que voltou para a superfície, mas a gente não está falando de uma novidade, mas a gente pode começar a conversar sobre isso já pensando assim, conforme foi exposto no vídeo. Por que um conteúdo erotizado, erótico, pornográfico, ele é tão prejudicial para a mente de uma criança? Posso compartilhar uma pesquisa que foi feita? 2 pesquisas foram feitas em 2014. Por favor. Pegaram um grupo de indivíduos e colocaram eles ali posicionados para um mapeamento numa ressonância magnética. Enquanto estava sendo feito o mapeamento, colocaram conteúdo pornográfico. E aí observaram que as áreas neurais que foram ativadas eram as mesmas áreas que são ativadas quando o indivíduo faz uso de substâncias entorpecentes. Primeiro estudo. Segundo estudo, 2014 também, foi constatado que o indivíduo que consome X horas por dia de conteúdo erótico, pornografia, o cérebro dele retrocede, diminui, e as conexões neurais também. E este indivíduo, ele se torna um indivíduo imaturo, no sentido de que funções que ele tinha alcançado, como foi dito pela neuropsicóloga há pouco aqui, a capacidade de autocontrole, de julgamento em relação às suas decisões são rebaixadas. Imagina isso. Em um cérebro em desenvolvimento. Eu estou falando de adultos. Imagina isso em um cérebro em desenvolvimento, em que a capacidade de autocontrole não foi desenvolvida ainda. A capacidade de julgamento não foi desenvolvida. É um evento, segundo Papalha, não normativo, que para a criança ela não sabe que isso não é normativo, que isso ela vai interpretar como algo que é comum. E aí daqui a pouco, se não houver monitoramento, ela pode ser vítima, como foi dito aqui, de predadores. Ela pode ser induzida a fazer coisas que vão trazer prejuízos, sequelas para toda a vida deste indivíduo. E isso, Diego, a gente vê, como até a gente tinha comentado um pouco antes, não vem de agora. Talvez é uma geração que já vem com isso meio cauterizado, talvez a gente pode dizer assim, na mente, se tornou algo comum, algo normal. Como a Darley comentou aqui, chega lá num domingo à tarde, o programa da família brasileira, né? O programa de TV da família brasileira, onde tem uma banheira, várias pessoas seminuas ali, ou outros quadros, outras brincadeiras, programas que vão chegando um pouquinho mais à noite, trazendo coisas ainda piores. E aquilo vai se tornando algo tão normal, tão comum, que alguns pais vão permitindo que as crianças tenham acesso. Nada a ver, é bom saber já como é que é bom não sei o quê. E isso traz esses graves prejuízos para as crianças, porque os pais muitas vezes já foram prejudicados com isso, cauterizou em algum momento e aí vê que acha que não tem problema e tal. Isso faz sentido também? Abinal, total, Abinal. No início da minha caminhada como psicólogo, eu trabalhei com dependentes químicos. E eu cansei de ouvir, adictos que estavam ali conversando comigo e falaram assim, tudo começou com aquela espuminha do copo de cerveja. E o meu pai falava, é normal, deixa a criança experimentar. E hoje, Diego, eu estou aqui, dentro desta clínica, preso, escravo neste vício. Então agora vamos levar para a pornografia, grafia, é algo que, o intuito é cauterizar mesmo, é gravar na memória de longo prazo episódica do indivíduo. Porque aí aquele conteúdo ali dentro vai fazer uma associação com outras áreas do cérebro, principalmente via de recompensa. Aí a televisão sabe disso, lá naquela época da tal da banheira. Imagina hoje em dia, eles querem prender, eles querem assim encarcerar desde cedo.
E aí, como foi dito aqui até pelo pastor, aí esta indústria desleal ganha com isso e nós vivemos esse mundo no qual as crianças estão extremamente prejudicadas e carregam para a vida toda. Então faz total sentido, Abinal. Vou expor um raciocínio aqui. Quando a gente olha para a internet, existe a internet exposta, mas se a gente for fazer um cálculo de o que existe de conteúdo na internet, a pornografia vai ganhar de maneira assustadora de qualquer outra coisa exposta. Então a gente fala de uma internet grande, mas nós estamos falando, e já dados que dizem que 2/3 de todo o conteúdo que existe na internet é pornográfico. Então, em essência, se a gente sacudir, a internet é pornográfica. Quando a gente fala de pornografia, nós estamos falando de algo pequeno, portanto, então, se as pesquisas estão corretas de que não há mais seres humanos adultos com amostragem, não existe uma amostragem suficientemente grande de seres humanos adultos na maior parte dos países do mundo para a gente entender que eles nunca tiveram contato com pornografia. A pornografia é uma cultura, é uma pandemia. Se ela está ali e todos estão expostos a ela, isso significa que ela vai influenciar todas as outras áreas da vida. Qual é o meu raciocínio sobre isso? E acho que é importante que a gente discuta. Se hoje o que a gente está chamando de pornografia, a gente chamaria isso há 20, 30 anos atrás de uma animalização, de brutalização. Era uma coisa assim, é uma coisa que a gente não conseguiria pensar possível. Acontece que conforme as coisas vão acontecendo, elas vão aprofundando na degradação, outras coisas começam a ficar toleráveis. Então o que a gente chama hoje de erótico era pornográfico antes. E o que a gente vai chamar de erótico no futuro é o que é sensual. E o que a gente chama de sensual, ele vai isso. Aí isso vai empurrando as demais indústrias culturais a exporem. A Darlete falou aqui, por exemplo, de um show musical. Mas aquele show musical lá, há 30, 40, 50 anos atrás, era pornográfico. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou ter que criar um mecanismo de proteção apenas para este conteúdo da internet? Ou eu vou ter que ficar esperto com todos os demais conteúdos, que é a espuminha da cerveja que está por aí? Porque a espuminha da cerveja não está no site pornográfico. A espuminha da cerveja está na música, está na novela, está na série, está em casa. Transborda. Ela tem braços, como citamos anteriormente. Ela tem braços no mundo da moda. Sim. Ela tem braços no mundo da música, que é muito forte, que é conhecer a cultura de um lugar. Escute a música daquele lugar, daquele país, daquela nação. O que essas músicas dizem? Nós vamos, quem sabe agora, assistir o desenrolar de um projeto de lei para proteger as crianças, os adolescentes. Tudo bem, tá tudo certo. Por exemplo, você vai morar na Alemanha, minha filha morou 5 anos e meio na Alemanha e ela sempre diz assim, por exemplo, para postar uma foto de uma criança na internet, você não mostra o rosto da criança. Porque isso, a lei de proteção de dados é muito severa. Ok, vamos discutir aí o que vem pela frente nesse projeto de lei. Mas não se cria um projeto de lei sobre os bailes funks? Não se cria um projeto de lei sobre as músicas eróticas das grandes artistas que são aplaudidas e recebidas nos grandes palcos das grandes TVs, da grande mídia? Quer dizer, a gente vai ficar enxugando por ali, por acolá, de alguma maneira, e eu volto a dizer, é muito provável que a maior parte do público que nos esteja assistindo são pessoas cristãs, e a pergunta é, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ficar falando do influencer que tinha lá milhões de seguidores e fazia um reality show com crianças? Vamos pensar, quem são aquelas crianças? Crianças pobres, que os pais não tinham nada praticamente, um prato de comida para dar para aquelas crianças. Aí um espertinho trouxe aquelas crianças para debaixo das suas asas midiáticas, fez uma brincadeira com elas, ganhou uma grana e os pais se permitiram porque eles, pobres coitados, miseráveis. Então, a gente vai falar de projeto de lei, mas vai abarcar o quê? Vai abarcar quem? Se tem, por exemplo, tem alguns anos que foi feita uma denúncia gravíssima sobre a ilha do Marajó, lá no interior do Pará. Fez-se disso uma briga política. E grandes figuras midiáticas, por serem contrários a outro partido político, nada a ver, eu já estive lá, não acontece nada disto. Então a gente só precisa ter o cuidado de não cair numa discussão que vai muito além, porque tem muitos braços envolvidos, e nos esquecermos de nós. Uhum. Então agora há pouco nós ouvimos, que tipo de material você permite que seu filho tenha? Por que o seu filho de 8 anos de idade tem um celular dele com internet?
Por que você deu um celular para uma criança de 6 anos de idade, 12 anos de idade, 13 anos de idade ainda uma criança? Por que ela vai dormir à meia-noite? Por que tem internet à vontade para os seus filhos em casa? Por que ela está usando a mesma roupa que a influencer X erótica usa? Lá na loja de departamento você comprou. O que você vai fazer pela sua casa? Porque o mundo está aí. E me perdoe me demorar, mas eu estava lembrando agora há pouco. Quando Ló foi morar em Sodoma com a sua família, ele começou morando perto, depois foi morando dentro. A gente vive assim hoje numa sociedade em que a gente respira ares de Sodoma, a gente bebe água de Sodoma e a gente daqui a pouco está naturalizando como a família de Ló naturalizou a convivência em Sodoma. E tem coisa que talvez você daí trouxe assim, nada a ver, bobagem, só uma criança rebolando, olha que bonitinho, entende? Então assim, nós estamos pensando o que dessa situação para a nossa casa, para a nossa igreja, para os nossos filhos, para a gente. Olha pra gente, porque senão a gente olha pra janela do outro E aí eu devolvo, nesse sentido, a partir dessa análise continuada aqui, pro Diego essa pergunta. É só o conteúdo da internet que vai causar um dano? Ou essa sensualização, erotização que é culturalmente aceita, que é a droga aceita, ela também não vai causar um impacto no desenvolvimento? É interessante que muitas vezes o indivíduo ele mostra uma predisposição ao vício e nem sempre começa com a droga de preferência inicialmente, começa com a droga lícita. A droga lícita. Às vezes o indivíduo ele é interessante porque às vezes alguns pais até me questionam, mas por que, Diego? Você fica falando para mim que eu tenho que cuidar do alimento do meu filho. O pai do seu filho, infelizmente, ele fez uso de substâncias psicoativas, levando para o lado das drogas. Se você não cuidar da alimentação do seu filho, você vai começar desde já a afetar a mente dele. Mas se você cuidar, é possível nós quebrarmos esta predisposição. É possível. Entretanto, a importância, e voltando agora para o ponto da questão ali, deste cuidado da parte dos pais. Os pais precisam, pastor, é responsabilidade dos pais. Hoje nós podemos usar qualquer tipo de mecanismo, aplicativo, entretanto, a partir do momento que você coloca um filho no mundo, é sua responsabilidade cuidar deste filho. E você tem que ser um pai suficientemente bom, no sentido de entender que mesmo quando seu filho estiver com a cara virada para você, mas se você estiver ensinando algo correto para ele, ou cobrando algo correto dele, ele terá que se enquadrar dentro destas normas e destas regras, porque lá no futuro ele entenderá o porquê que isso foi feito, porque você colocou ele dentro do bote salva-vida e salvou ele. Exatamente. Bote salva-vida não é bonito. O iate é bonito, o bote não. Eu falo para minhas filhas, me chama de chato, não de incompetente. Melhor ser chato do que ser incompetente. E você disse agora há pouco também algo assim incrível, que é os pais precisam estar presentes. Ele pode estar dentro de casa, mas se esse pai não presta atenção no que os filhos estão fazendo, se eles estão sozinhos, esse é o maior risco. Ele morre afogado no balde. Se nós terceirizamos, esse é o maior risco. Como é a sua frase? Se ele estiver sozinho, ele morre afogado num balde. É isso. Meu Deus. Risco constante. Amados, vou lembrar mais uma vez para você que nós ficamos daqui discutindo, conversando sobre estes assuntos, mas também queremos você junto. Primeiro, a gente sempre convida aqui no programa ao vivo para você interagir, mandar o seu comentário, participar com a gente, aquecer o programa com a sua participação. E nós queremos tanto ter essa ligação direta com você que oferecemos a toda hora algum material para que você tenha em mãos o mesmo conhecimento que nós temos daqui compartilhado. Para chegar na sua casa, por exemplo, pelo correio, sem precisar pagar. Você vai só pedir e nós vamos enviar na intenção de que este assunto seja um assunto da sua casa, o assunto da sua família, que seja um meio de dialogar, um meio de aprenderem juntos, de crescerem juntos. Por exemplo, eu escrevi aqui da necessidade de os pais intercederem pelos filhos e dei as maneiras, os passos, os meios de que isso aconteça em família de maneira eficaz. O que nós daríamos aos nossos filhos? Como proteger os seus filhos? Uma outra lição é sobre o tempo e exemplo dos pais.
mais sobre como nós vamos lidar com as dificuldades, as dúvidas dos nossos filhos, como nós vamos pensar o uso das telas por eles, os pequeninos. E essa é a lição daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui de pertinho o perigo das telas. E é um material bem interessante para você estudar sozinho e com seus filhos também, ó. Ver quanta leitura que você vai fazer sobre isto e vai então convidar toda a família para fazer um pequeno grupo, para discutirem juntos sobre isto e muito mais. Esse é o material aqui, ó, da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Como é que você recebe isso? Eu te conto agora. Liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Nosso pessoal já está ao telefone esperando você. É muito rápido preencher os dados que são necessários para você receber em casa, não tem boleto, não tem pagamento, é apenas um meio que nós encontramos de estarmos juntos com você nesse grande movimento de proteção à família. 0 operadora 12 21 27 31 21. É isso, enquanto você entra em contato com a gente, aquele intervalo rapidinho, aproveita, peça aí a sua revista. Se não tem em casa, tá perdendo tempo, hein? Mas dá tempo de correr atrás ainda. 0 operadora 12 21 27 31 21. Pais Preparados, Filhos de Caráter. A gente volta já trazendo mais sobre esse assunto aqui no seu Entre Família. E aí, já enviou a sua interação, sua participação aqui no nosso Entre Família, contando pra gente aí sobre... Você controla o acesso dos seus filhos na internet? Tem controlado? Compartilha com a gente aí a sua experiência, como você tem cuidado disso, tá? Manda aí no 129-8315-0249. Agora a gente vai entrar naquele momento, aquele quadro que a gente chama de Na Prática, trazendo aqui como tema... Mapa da Família Segura, trazendo aí a tecnologia e também os seus valores. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, trazendo aqui alguns tópicos e conversando mais sobre eles, Diego. Controle parental. Parental, é verdade. Controle parental. O que a gente pode trazer de dicas nesse sentido também? É o controle que advém de ambas as figuras, tanto do pai como da mãe. Estratégias bem estabelecidas para que eles consigam monitorar este indivíduo em processo de desenvolvimento. Como foi citado aqui, utilizando todos os instrumentos possíveis e necessários, sobretudo não deixando de lado a responsabilidade que recai sobre a paternidade e a maternidade. E até esse ponto que a gente já comentou aqui, a gente vive nessa era digital, nesse momento em que as crianças às vezes não têm o celular, mas pega o celular do pai, da mãe para mexer uma coisa ou outra. Tem alguns, como a Darleide trouxe ali, né? Alguns aplicativos, alguns programas, algumas coisas, enfim, de segurança para que a criança não, sem querer ou mesmo querendo, acesse conteúdos impróprios também, né? Tem essas alternativas que a família pode recorrer, né, Ed? Sim, claro. E deve recorrer, né? Tudo que a família puder fazer para blindar o seu filho, o faça. Mas a filhos adolescentes, vai que chega um momento que a própria escola, as tarefas escolares, algumas coisas vão colocar. Uma dica que eu acho interessante, que eu uso na minha casa, é espelhar. Então eu tenho meu computador, eu estou aqui no meu celular. Se alguma coisa da internet for acessada lá, eu vou clicar aqui e vou ver na minha tela. Então eu vou assistir o que ele está assistindo. Isso é imediato e qualquer aparelho tem isso. Você espelha a tela e em qualquer lugar você sabe o que eles estão vendo, né? Eu creio que tem uma coisa importante também para ser dito, tem um logozinho, uma frasezinha que é de um método de organização que chama Meta Principal da Instituição, MPI. É uma lógica, e a lógica é, quando a gente fala de educação, a gente tem que saber qual é o objetivo, né? Para onde eu vou? E saber exatamente que tipo de ser humano quero devolver, eu quero entregar para a sociedade, quero entregar para a igreja, quero entregar para o reino, eu vou saber também quais escolhas eu vou fazendo para esse desenvolvimento no caminho. Agora, se eu não sei o que é educação e qual é o que tipo de perfil que eu estou querendo entregar, quais escolhas eu faço? Então, uma coisa muito importante quando a gente fala de tecnologia. Tecnologias, elas por essência tendem a ser alienantes. Se você fez um macarrão começando por plantar um trigo, você tem um impacto na sua cognição. Se você pedir um macarrão pelo um aplicativo, é outro tipo de coisa. Então, quando você aprende a pedir um macarrão,
você sabe muito menos. Na hora dessa criança responder com qualquer tipo de desenvolvimento, vai ser muito menor do que aquela que passa por processo. É como a gente fala de contato com a natureza. Qual é o grande impacto do contato com a natureza? Você vê como é que as coisas acontecem. Que é diferente de você fazer assim. E tá tudo pronto. E tá a história tudo tá pronto. contada, a brincadeira tá rida. Quem não passa por processo de criação nunca será criativo. Então ele precisa disso, né? Então esse entregar um celular aqui, meu filho é muito inteligente, aí sabe clicar no aplicativo. Mas aquele que criou o aplicativo estava brincando no parque, por isso que ele consegue criar o aplicativo. E não deixa os filhos dele usarem, Não. né? Exatamente. Eles não usam. Tem esse, a gente já comentou em alguns momentos, o dilema das redes. Vale a pena se você não viu ainda, tá bom? Tá lá acho que nas plataformas aí, você encontra e digita lá, o dilema das redes. Você vai encontrar e assista, para você entender um pouco mais como funciona todo esse mecanismo de algoritmo, trazer ali o que realmente a gente gosta, né? Porque ali traz de bandeja. Se ele vai estudando, né, o que você gosta, o que você viu, quanto tempo você fica naquele vídeo, naquela figura, e ele vai trazer mais e mais e mais para ganhar o seu tempo e... Rotina de mídia saudável offline, né? Fora das mídias, das telas, das redes sociais também, ainda aquilo que era antigo, brincar só com a gente, ficar só com a gente, comer sem a tela e por aí vai, né? Da lei dos estudos dizem que o aceitável para uma criança é 60 minutos por dia de tela, ou seja, incluindo todos os tipos de tela. E aí entra a criatividade dos pais, a metodologia, o que farei com o restante do dia para entreter esta minha criança. Então, ou seja, uma boa parte do dia ela está no colégio, outra parte do dia ela pode entrar com as atividades, as tarefas, levar, se possível, esta criança ali para um parque, para um parquinho, deixar ela brincar com a natureza, contemplar os animaizinhos, os bichinhos, compartilhar histórias lúdicas, trabalhar o diálogo com esta criança e assim no asfalto, arrancar a tampa do dedão, criar uma tudo cicatriz. que nós fazíamos. Soltar Tudo que pipa, vivemos. tá na árvore lá. A gente achava que ia nadar na enxurrada, ia matar a gente, não. Quem nadar na enxurrada hoje está bem. Quem não está, quem está preso em casa, Tem está anticorpos, doente. né? Os nossos perigos, né? Mas ali apareceu rotina de mídia saudável, já engatei com lazer offline, mas está valendo o uso da mídia, das mídias, de alguma forma que seja saudável? Em que termos seria? Não, existem inúmeros instrumentos, né, que nós podemos utilizar para até ajudar a desenvolver a própria cognição. Entretanto, nós temos que selecionar, né, nós temos que cuidar. Como foi dito aqui há pouco, eu estava assistindo, que tem o Feliz Set Play, né? Ou seja, o NT Play, conteúdo que contribui, que ajuda, que transmite valor, que transmite princípios. Ou seja, nós não estamos em momento algum dizendo joga fora os tablets, os celulares, todas as mídias, mas nós estamos dizendo do uso pensado, do uso devido, do uso saudável, do uso responsável. Então, é possível usar em algum momento, é devido, é necessário, é importante, o que seja como queira dizer. Mas o que está faltando para os nossos filhos é o contato, é o olho no olho, é o abraço, é o colo, é a brincadeira, é o jogar futebol, é chutar uma pedra. Que é o que faltando seu filho, é você. Faltando que é o que você. eles mais se divertem, né? Quando a gente... Samuel, é que agora está naquela fase da adolescência e tal, né? E aí é um pouquinho diferente. Mas a gente saía para fazer uma coisa ou outra tal. Ele sempre tinha mania de dizer, nossa, esse foi o melhor dia da minha vida. Ai, que lindinho. Né? A gente ia num parque, ia fazer uma brincadeira diferente, outra coisa. E é legal isso. Cada dia ele voltava falando, nossa, hoje o dia foi muito legal, o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque tem a presença dos pais, a gente está fazendo atividades diferentes, diferente de deixar lá só na frente de uma tela jogar o dia inteiro ou...
Eu precisava contar para vocês que ontem essa semana eu comprei um presentinho para mim mesmo, um estilingue. Ah, sim. Que delícia. Mas eu perdi o estilingue. Assim, Lembrando que não é para acertar passarinho, né, pastor? Não é, mas eu tô com medo de chegar em casa e não ter vidros nos carros, porque assim que a minha filha pegou aquele negócio, ela viu o quanto é divertido brincar com o estilingue. Então ela tá lá e com aquele monte de coquinho, e você escuta, pá, 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 pá. Se realiza e corre, e mira, e foca. É um negócio assim. Gente, o estilingue é uma borracha num pedaço de madeira. Mas o resto é a criança. Porque uma borracha, um pedaço de madeira e um cérebro... Pastor, enquanto ela está ali estilingando, ela está trabalhando organização perceptual, ela está trabalhando senso de direção, orientação espacial, coordenação motora, desenvolvimento motor, cálculos, ou seja, ela está se desenvolvendo melhor do que ficar em um ambiente restrito, olhando somente para uma tela, na qual vai consumir a capacidade atencional e fora tantos outros prejuízos como os que nós estamos trabalhando hoje aqui neste programa. E está reorganizando no ecossistema de casa como é a escala predatória lá, né? E só mais uma coisinha, Quem está no topo da escala. E só mais uma coisinha, fora a questão da memória afetiva e a associação com a memória do pai. Vai contando para a filha que na infância, olha, este era o brinquedo que o pai utilizava. Ou seja, tem uma questão afetiva. Eu estou utilizando o mesmo brinquedo que o meu pai utilizava quando ele era criança. A mãe brincando de amarelinha com a filhinha era o mesmo brinquedo que ela utilizava quando ela era criança. Jogando bolinha de gude com o seu filho era o mesmo brinquedo que o meu pai utilizava. Então, memórias afetivas, associação. Aquela criança, ela fala assim, olha, vou fazer também. Melhor do que ficar ensinando outras coisas ou dando exemplos negativos. Deixando que outros ensinem, né? Ou apenas dizer, ó, sai das telas e não dar uma alternativa para poder... Vai fazer o quê, desenvolver. né? Quando sai da tela. Verdade. Mais um item. Incentiva a leitura. Fizemos recentemente um programa sobre justamente incentivo à leitura, né? É a bandeira. Em nome de Jesus, leia. Você serve um Deus que escreve. Jesus é o escritor, Deus é um escritor, então tem que ter leitor. Interessante que até a gente falando de tecnologias, né? O livro ele foi, né, em um certo momento, uma tecnologia e que muitas pessoas ficavam horas e horas, né, na frente dos livros lendo e outros naquela tipo, ei, vai fazer outra coisa, você está nos livros. Mas hoje a gente vê, né? Antigamente era mais assim, mas hoje a gente vê quando os livros são bem escolhidos, quando são materiais bem apropriados, o cérebro, né, cresce. E isso daqui, sendo utilizado na hora certa, no momento certo, também vai ajudar a desenvolver muitas coisas na mente, né? Mas tudo tem a hora certa, o momento certo e principalmente o conteúdo certo, né? E principalmente o afeto. O afeto é o que vai dar base, o que vai dar estrutura para você se reconhecer gente, para você se reconhecer pessoa, para você se reconhecer pertencente. Então, muitas vezes, nossos filhos estão voltados a tanto uso das telas, primeiro porque é viciante, porque é uma tecnologia que é trabalhada para manter-nos ali, seja adulto, criança, quem quer que seja. Mas o que nos está faltando que nos adoece? Não é nem necessariamente o excesso dela, é a falta de nós. É a falta de afeto. Tem crianças e adolescentes que estão, Diego, ansiosas, deprimidas, há tentativas de suicídio, há muita dor envolvida em crianças solitárias. Outro dia nós discutimos aqui uma pesquisa, Diego, que dá conta de entre as pessoas solitárias há uma faixa importante de crianças e adolescentes que relatam solidão. Se eu estou só, mas eu tenho uma tela que me ilude de ter companhia, então estou no melhor lugar do mundo. Então, nós estamos faltando uns para os outros, boas conversas, bons momentos e uma boa leitura em família, porque não vamos incentivar nossos filhos a lerem sozinhos. Eu li a história da mãe do Dr. Ben Carson, ela só contou para os filhos que não sabia ler, muito tempo depois ela disfarçava para os meninos não saberem que ela não sabia ler, mas ela pensou num dado momento, como é que as pessoas ricas com quem eu trabalho, o que elas fazem? Sobre o que elas conversam?
E ela entendeu que as pessoas ricas com quem ela trabalhava, eles liam em família ou sozinhos. Então ela leva isso para os meninos quando eles estavam tendo notas baixas na escola, e ela dizia assim: a partir de hoje vocês vão ler um livro cada um. Aí eles liam e diziam: vão me trazer um relatório, vão dizer o que diz aquele livro. E aí ela fazia os apontamentos e davam para ela ler. E ela disfarçava, porque ela não sabia ler. Aí só então, quando as notas começam a melhorar, é que ela conta para os meninos que ela não sabia ler. Então, mas isso só para ilustrar, de assim, nem que você não saiba, mas cria um meio, uma maneira de tornar isso presente na sua casa. Começar pela Bíblia, não é? 3 etapas são simples, né? As 3 etapas de desenvolvimento discipulado. Leia para ele, leia com ele e deixe que ele te veja lendo. Agora, assim, eu cheguei em casa com 10 anos de idade e falei: mãe, cadê a televisão? Vendi. Por quê? Você assiste televisão demais. E o que eu vou fazer sem televisão? Você vai descobrir. Mas 50 livros num ano com 10 anos de idade. Não tinha o que fazer. O nosso amigo chamado Neném, que é o responsável aqui pelo nosso restaurante, ele mais 3 irmãos, portanto 4, e o pai. A mãe disse que eles gastavam muito tempo assistindo televisão. Isso, eles já são homens adultos, enfim. E eles assistiam muita televisão. E um dia a mãe teve a ideia, a mesma coisa, vendeu a televisão. E aí o que eles foram fazer? E agora a gente vai brincar de quê? Ser humano, descobriram que são humanos. Eles foram aprender a tocar instrumentos. O pai, junto com os filhos, foram tocar instrumentos. Ou seja, muitas vezes vai ser preciso uma intervenção direta assim. Vai fazer o quê? Se vira. Um cérebro vai decidir o que fazer. Algum cérebro adulto inteligente aí, né? Vamos abrir aqui o baú, minha gente, para chegar nesse mapa. Família protegida, saudável e em paz. É o que a gente pretende, é o que a gente deseja. Aliás, não é nenhum desejo nosso para nós mesmos, é um desejo de Deus para cada um de nós. Uma família protegida, saudável e em paz. Ainda é possível viver assim. Verdade. Darleide, você falou em alguns momentos aqui da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. E eu acho que tem gente lá do outro lado que não pediu ainda, viu? Ah, sempre tem. Pois é, vamos dar mais uma oportunidade para você que está aí do outro lado. É você aí de casa. Vamos pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Olha só, ensinando o seu filho a se proteger. É isso, ensinar o seu filho a se proteger. Se proteger como? Do abuso físico, do abuso emocional e de tantos outros abusos que eles estão expostos o tempo todo, tá bom? Então, entre em contato com a gente, peça agora a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, e você vai entender o propósito que Deus tem para você, pai, para você, mãe, na instrução aí dos seus filhos, para instruí-los, fazer com que eles cresçam homens e mulheres preparados para vencer a vida, enfrentar os desafios e ter uma família feliz também. Que tal, hein? Entre em contato com a gente agora, não deixa para depois não. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. É o telefone da Escola Bíblica para você entrar em contato. Liga lá, peça sua revista, o pessoal vai enviar para você gratuitamente. É isso, os Anjos da Esperança já pagaram para você receber de graça em casa essa revista maravilhosa, escrita por alguém que, olha, tira o chapéu, viu? Nada mais, nada menos que Darleide Alves. Pois é, tem aí em suas mãos e em sua casa também, tá? É ou não é, Darleide? Sim, meu amigo. Então, tá garantido para você que esse material chegue em casa sem que você precise pagar por isso. 0 operadora 12 21 27 31 21. Feito com muito amor para você. Intervalo e já voltamos. Até já com a sua interação. Estamos no mês de agosto, conforme muito bem nos informou a Binal. Já pensou? Onde estaríamos nós sem saber que hoje é dia 12 de agosto? Mas já aconteceu tanta coisa e tem muita coisa para acontecer também. E elas vão acontecer com todos nós. Nós estamos falando aqui, e olha só, se você prestou atenção, dos perigos de alguém viver sozinho, isolado, num aprisionamento de casa, e o quantos problemas são resolvidos quando a gente se estende a mão para o outro e vamos juntos, como essa unidade que nós chamamos de família, de igreja, enfrentando os problemas. Há uma solução para a gente. Nem tudo aqui é problema. E eu digo para você, uma solução poderosa é desenvolver nas pessoas que nós temos influência, nossos filhos, sobrinho talvez, o neto que está aí,
para essas crianças o desenvolvimento de um coração que doa. Nós estamos bombardeados em 360 graus, bombardeio para dizer para a gente que sucesso é a quantidade de coisas que a gente doa ou que a gente junta. Aí Deus fala, não, sucesso é a quantidade de coisas que você entrega e a gente está ali para servir. Sabe que Anjinhos da Esperança, ele é uma extensão do programa Anjos da Esperança que ajuda os nossos filhos a serem doadores também. O cadastro é feito de uma maneira simples, tem que estar junto com o CPF de um adulto, mas ali o Anjinho da Esperança, ele não somente desenvolve um coração altruísta, entende fazer parte de um processo maior do que o que ele já está, como também vai sim, do jeito, do ponto e do tamanho dele, impactar poderosamente no desenvolvimento de outros. Assista esse VT comigo para você ter aí na mente clara o que é isso. Amigos, hoje eu tenho algo muito especial para falar com vocês. Vocês sabiam que crianças podem fazer parte da missão da Novo Tempo? Eu estou falando do projeto Anjinhos da Esperança. Através das suas doações, o Evangelho continua sendo pregado utilizando os meios de comunicação. E assim, todos podem ser missionários, fazendo a diferença na vida dos amigos desde cedo. Com uma doação mensal a partir de R$10, você cadastra uma criança e então ela se torna um Anjinho da Esperança. Faça o cadastro agora mesmo entrando em contato pelo nosso WhatsApp 12 981 76 6630 ou ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30. Para semear a esperança é preciso amor, missão e criança. Anotou aí? 21 27 30 30, o telefone dos Anjos da Esperança. O nosso WhatsApp é 12 98176 6630. Uma grande solução e um desenvolvimento fantástico para você que pensa no futuro de alguém que deve ter um coração parecido com o coração de Deus. E tem interação. Bem verdade. Vamos de interação por agora? Bora lá. Paula, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa tarde, estou aqui corrigindo 120 provas de filosofia, minha amiga. Uau. Boa sorte aí, viu? Mas sendo alimentada por esse programa maravilhoso de vocês. Obrigada. Na educação, vemos claramente como os conteúdos da internet desinformam os estudantes, enquanto nós nos informamos. Entendemos que o acesso tardio das crianças e adolescentes ajudaria na saúde mental deles. Então está aí o relato de uma professora, dizendo que sim, acaba retardando demais. Viajei no tempo ainda. Viajou? Corrigindo provas? Não, eu falava assim, se você não vai responder certo, entrega em branco, né? Porque eu vou ter que ler tudo isso aí para depois no final te dar 0. 120 provas, é um livro. Pior, hein? É um livro, que não é múltipla escolha, provavelmente é prova de filosofia. Mas o que ela falou é isso aí. Ninguém vai, minha vida tá toda desgraçada porque eu entrei na internet muito tarde na vida. Nunca vi essa história. Nada. Tô triste porque só fui conhecer a internet depois de 16 anos. De fato, de maneira nenhuma. De acordo, Diego? De acordo. Então tá, vamos a uma próxima. Mais uma interação que chegou pelo nosso WhatsApp, da Patrícia Sá. Vejo o quanto essa questão da pornografia e da adultização vem se agravando a cada ano. Sou de um tempo em que, no colégio, vez ou outra, algum menino aparecia com a famosa revista erótica da época. Meninos eram mais raras. Isso no antigo período do 1º grau. Alguém tinha que ir a uma banca de revista para adquirir esse material. Hoje todo esse conteúdo está nas mãos dos pequenos. Assunto de extremíssima importância. Obrigada, Patrícia. Antigamente era mais fácil você assaltar um banco do que isso, porque você tinha que passar por muitas barreiras. Hoje ela foi domesticada. Há uma frase assustadora que já me disseram, Diego, que assim, antes a pessoa tinha que ir até a pornografia. Hoje ela tem que se proteger da pornografia que vai até ela. É verdade. As videolocadoras tinham aquele espaço reservado que não podia entrar, aquela coisa toda. Hoje os vídeos estão tudo ali, ó. Você tem que se proteger. Que, ela vai te pegar. É algo seríssimo que a gente está falando. Lembrando que há conteúdos inapropriados para crianças e adolescentes também nas TVs em casa, volto a dizer, nos programas que são assistidos pelas famílias.
E vou incluir aqui, fazendo um adendo, os programas de crime, que contam crimes, que reportam crimes, que no final da tarde, principalmente na Casa das Famílias, estão ali ouvindo enquanto lancham, enquanto comem e bebem, conversam, vendo crimes, mortes. Você lembra que num dado momento, a neuro que deu uma das entrevistas, ela, ou você mesmo, enfim... Tanta informação até agora, de quando, o Carlos Magalhães, quando um crime é reportado muitas vezes, vê-se depois a prática daquele crime se replicando. Ou seja, o que nossos filhos assistem tem uns beijos, nada a ver, fora de hora, até nas chamadas novelas bíblicas. Então, assim, do que a gente está falando? É daquilo que vem sorrateiramente dentro da casa da gente. Violência, sexo, para um público que não deveria estar assistindo aquele tipo de conteúdo, a maneira como nós vamos naturalizando o crime, os documentários sobre os criminosos famosos. E isso é alguma coisa que a gente precisa pensar mais profundamente, viu? Eu chamo a sua atenção para isso também. Mais uma interação chegou para a gente. Obrigada a você que faz o programa ao vivo por aqui, Aleixo. Fernando, do Rio de Janeiro, que diz assim: boa tarde. Que debate de grande conteúdo. Minha filha tem 7 anos e por enquanto não possui telefone, nem usa o meu e nem o do pai. Pensamos em dar um lá pelos 10 ou 11 anos, por questão de comunicação. Então você dá o telefone, minha sugestão, dá o telefone sem internet, porque ainda se usa celular só para telefonar, se é só comunicação, mas deixá-la à vontade com os aplicativos da vida, ter conta no Instagram, ter conta em outras redes sociais, no TikTok, por exemplo. Se é comunicação, é comunicação. Mas muito bom, Deus abençoe você e sua família. Ou até mesmo, se vier, né, às vezes para usar o WhatsApp para comunicar com os pais, esse método que o pastor Aleixo trouxe aí de espelhamento, é bom. E aplicativos como esse que a gente colocou aqui também. Se os filhos já têm celular, não vou conseguir arrancar deles, mas utiliza um desses meios aí também, viu? De monitorar. Samuel tem o computador dele lá em casa e a gente monitora tudo. Tem os horários, de vez em quando ele até, pai, libera mais tempo aí, e ele já manda mensagem, libera mais tempo, tô fazendo não sei o que e tal. E aí já entro lá, já vejo, se libero, se não libero, vejo o que ele tá fazendo e pronto, aí vai. Tem uma pergunta, e qual lugar que seu filho vai que não tem telefone? Também acho. Eu falei, eu preciso de celular para falar com você quando estiver na escola. É só ir lá na secretaria da escola, você liga para mim. Até porque nas escolas, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, tá proibido usar celular na escola. Foi qual lugar? Falei, filha, se eu ligar 190 eu te acho. E por que uma criança de 10, 11 anos, onde ela estará sozinha, que não tem um adulto para quem eu possa ligar? Exatamente. Ela estará sozinha em casa com 10, 11 anos? Desacompanhada de outro adulto que possa observar e monitorar e estar junto por ali? A gente está sendo muito exigente, Diego? Não, ao contrário. É o normal. Deveria ser o normal. Então, este acompanhamento, este monitoramento, cuidar desta criança, esta questão do celular, é a partir ali dos 12, vamos assim dizer, porque dos 12 para trás é plantio, é internalizar ali normas, regras, para que quando este indivíduo se deparar com algumas coisas, que ele estiver sozinho, ele vai ter ali um conteúdo prévio na cabecinha dele que vai dizer assim, olha, isso não, a consciência vai pesar, e se ele insistir, a consciência vai continuar pesando. Então é um norteador, então é época de plantio. E depende muito daquilo que os pais oferecem. Eu garanto que o dono das big techs, os donos das grandes plataformas, os filhos não têm celular com 5, 6, 7, 10, 11, 12 anos de idade. Não tem. Eles reportam isso. Muito obrigada, Diego, por sua vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço, quando precisar, à disposição. Obrigada. Por nada. Tem uma expressão que a gente fala bastante, talvez não fale mais tanto, né? Que é chorar o leite derramado. Mas já ouviu falar disso? Não adianta chorar o leite derramado. Pense dessa perspectiva. Se você derramar o leite lá na chaleira, o que a gente faz é comprar outro leite. Agora eu vou voltar para uma outra base dessa expressão de quem pode de fato. Você já viu um garimpo ou você já viu uma seringueira? E já viu como que o seringueiro tira o látex da seringueira? Aquilo ali não jorra. Ele vai colocar um balde ali e vai fazer um corte na seringueira e aquilo vai pingar, mas numa lentidão que não dá para ficar assistindo, que senão a sua vida passa, você fica velho vendo aquele balde encher. É um pinguinho. Aí você volta, depois é outro pinguinho. Aquele pinguinho vale muito no látex e vai caindo.
e caindo. Portanto, ele não pode ficar segurando, ele tem que amarrar bem, porque se chegar no final, que encher o balde, aquele leite que cai da seringa, ele virar, não adianta chorar o leite derramado, porque não foram 15 segundos, 15 minutos, ele perdeu toda a seringueira, tudo. Quando a gente fala de chorar o leite derramado, nós estamos falando disso. Não é algo que assim, não deu, vamos começar tudo de novo, que a gente conserta de hoje para amanhã. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de algo de pouco valor. Um arranhão numa lataria de um carro é só um arranhão numa lataria do carro. Mas existe uma diferença entre arranhar uma Brasília velha e arranhar uma Ferrari. Quando a gente fala desse arranhão que está chegando ali, nós não estamos falando de um arranhão de uma Brasília velha. Nós estamos falando de uma Ferrari. E é muito caro arranhar isso aqui. A grande pergunta, então, para a gente fazer, para todos nós, é quanto vale essa pessoa que nós estamos olhando para elas como vítima? O quanto elas valem? Qual é a importância que ela tem a ponto de decidir ou de me fazer decidir quais atitudes eu vou tomar? Dá para deixar para depois? O que eu chamo você para fazer é o que Neemias fez. Reconstrua seus muros. Não deixe brecha no muro. Uma cidade sem muro não dá nem para saber que é uma cidade, porque não dá para delimitar o que é ela e o que não é. Ela perde completamente identidade. Disciplina é identidade, é formato. Você diz qual formato. Pense em você pegar uma massa de bolo e colocar no forno para assar sem forma. Você perde. A forma permite que o pão exista, permite que o bolo exista. Um muro delimita e dá identidade. Um muro é proteção. Quando eu digo não, alguém está dizendo assim, ele vai me proteger. É para dentro dos muros que a gente corre quando tudo está em perigo. O muro dá nome, o muro da identidade, o muro da proteção, o muro permite que alguém cresça. Reconstrua seu muro, não deixe brechas. Se tiver que fechar a porta, feche, mas não esquece que se fechar a porta, feche também a janela. E esteja dentro, né? Esteja dentro. Junto, protegendo junto. Obrigada. Amores, obrigada pela companhia de hoje. A gente vem amanhã com qual tema? Se Deus quiser, amanhã estamos de volta por aqui falando sobre o que, hein? Olha só, amanhã é o dia de falar sobre catarata, quando o mundo começa a perder a cor. Eita! Ei, o zóio tá ficando ruim? Assista amanhã. Tchau, amores. Tchau.